Graças e paz, irmãos. Mais um dia, estamos na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, especial 2 de março de 2017, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 11. Então, hoje nós vamos ler Josué capítulo 11, 12 e 13. Então, queria lhe convidar para estar lendo a palavra de Deus comigo. Está escrito, Josué capítulo 11, sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas e na campina para o sul de Quinerote, e nas planícies e em Nafote-dó, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, e ao ferizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar, em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarreterás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Mesrefotimanaim, e até o vale de Mispá, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azó e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azó dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azó queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo somente Azó, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, às raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerras tomaram todas, porquanto o Senhor vinha que os seus corações endurecessem, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os Enaquins das montanhas de Hebron, de Debi e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Enaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel
conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerote, para o oriente, até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. E a estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés em possessão. E estes são os reis da terra, aos quais feriu Josué e os filhos de Israel, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto para o sul, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laques, outro, o rei de Eglon, outro, rei de Geser, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Gedé, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Harad, outro, o rei de Líbina, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Afeque, outro, o rei de Lasaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinhomeron, outro, o rei de Axaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jocneão do Carmelo, outro, o rei de Dó em Nafate Dó, outro, o rei das nações de Gilgal, outro, o rei de Tisra, outro, 31 reis por todos. Era, porém, Josué já velho, entrado de dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado de dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o Gigazeu, o Asdodeu, o Ascalonita, o Geteu e o Ecroneu, e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeque, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, com quem os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já dantes tinhas dado Moisés, servo do Senhor.
desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Macateus. Antes, Jesu e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, em toda a campina de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote Baal e Bet-Baal-Meon, e Jazá e Quedemote e Mefaate, e Kiriataim, e Sibna, e Zerete, e Rassá, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdod e Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Eve e Requem, e Su, e U, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o termo Geazé, e todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está de fronte a Rabá, e desde Ebom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debi, e no vale Bet-Aram e Bet-Ninrá, e Sucote e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerote, da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que está em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, aos filhos de Maqui, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, terminamos nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 14, 15 e 16. Então, você que tem acompanhado a leitura dia a dia, meu desejo é que Deus lhe faça perseverar, e ao final de um ano estaremos celebrando a leitura da Bíblia mais uma vez e reiniciando a leitura novamente. Então, que Deus te abençoe.